Você já pegou a tua Bíblia aí? Já achou a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8? Vamos lá? A minha Bíblia diz assim, ó: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Preste bem atenção nisso. 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço, Papai do céu, que o Senhor nos ajude, dando para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, para que ela possa descer do céu, revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo, Senhor, do Teu coração. Eu te peço, Papai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que possamos ver, os nossos ouvidos para que ouçamos, o nosso coração para que compreendamos qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Aumenta nessa noite, através da pregação do Teu Evangelho, a nossa fé, para que nós tenhamos no Senhor a nossa salvação. Amém e amém. Um texto lindo, um texto extraordinário que traça um divisor de águas, traça uma linha de comportamento, que fala: oi, Elô, tudo bem? Deus abençoe, Jafã, um beijo. Que traça uma linha de comportamento, que fala conosco de uma maneira especial, que fala para mim que se o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu não serei condenado pela lei. Eu não serei julgado pela lei, se eu estiver em Cristo e Cristo estiver em mim. Então, manifestar-se-á na minha vida as obras do Espírito Santo de Deus. Poderíamos ir para o livro de Gálatas, onde ele fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito. A gente já sabe disso faz bastante tempo. Você sabe, eu sei, nós sabemos quais são as obras da carne, quais são as obras do Espírito. Mas a questão que eu quero levantar hoje é o seguinte: o que é que eu e você temos feito com relação a isso? Como nós temos tratado a morte para que possamos ter a vida?
Nós temos de fato nos esforçado, nos empenhado para que a carne e as obras da carne de fato morram em nós? Ou nós esperamos a oportunidade e em cada oportunidade vemos a carne mostrando a sua face como se estivéssemos olhando num espelho, vendo o nosso próprio rosto, ao invés de olharmos no espelho e vermos Cristo? Quando nós olhamos no espelho, quem é que nós vemos? Quando você vai no espelho arrumar o seu cabelo, o pastor tomou banho agora, foi lá, penteou o seu cabelo. Quando eu estou olhando, quem eu estou vendo? Eu mesmo? Ou eu estou vendo um homem crente, cheio do Espírito Santo? Quem eu estou vendo quando olho no espelho? Quando eu deito na minha cama para dormir, faço as minhas orações, e estou com a minha cabeça no meu travesseiro, estou fazendo uma reflexão sobre a minha vida, e eu acho que todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Eu fico pensando na minha vida, eu reflito sobre as minhas ações, atitudes, lembranças, esperanças. Nós, eu e você, fazemos isso. Não fazemos? Às vezes a gente perde o sono, ou então acorda de madrugada. Essa semana eu acordei de madrugada, tive um sonho muito intenso, que eu ainda não contei para você, mas eu vou contar no momento adequado, com algo que vai acontecer na terra. Deus me deu um sonho tremendo. Eu me acordei de madrugada assustado. E olha que eu não costumo me assustar. Acordei assustado com o que eu vivi, eu estava vivendo aquilo. Eu não consegui dormir mais. Eu fiquei pensando naquele sonho, naquelas coisas que eu vi, no que estava acontecendo, no comportamento das pessoas que corriam para lá e para cá. E eu comecei a refletir sobre esse texto. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, se Jesus voltasse hoje, se nós ouvíssemos a trombeta, o anjo Miguel tocando a trombeta, você ouvisse a trombeta, irmão, tocar agora, já pensou nisso? A gente canta esse hino, o rei está voltando, mas a gente acha que só está cantando, né? Louvando a Deus. Mas se estivéssemos profetizando e a tua vida fosse acabar hoje, você nunca pensou nisso, irmão? Você nunca refletiu sobre isso? A mensagem de salvação, ela traz para nós uma reflexão sobre a nossa vida. Quando fazemos uma reflexão sobre a graça, sobre a salvação, nós fazemos uma reflexão sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento. Ou você não faz isso? Você não faz isso? Você está pensando aí na morte da bezerra? Você está pensando que daqui 10 anos você vai se aposentar? Você está se preparando para daqui 15 anos, quando você se aposentar, receber o teu fundo de garantia, para comprar uma casa, e não sabe que Jesus vai voltar hoje?
E Jesus vai voltar hoje. E se ele estivesse hoje voltando com os seus pés sobre uma nuvem, atravessando o céu de um lado a outro, e o anjo então toca a buzina, ou a corneta, ou a trombeta, do jeito que você quiser, e você cai duro, porque o arrebatamento, a palavra arrebatamento, do grego, e significa retirado com mão forte, você vai morrer. O arrebatamento, você vai morrer. Você vai cair duro. E a tua alma e o teu espírito vão subir e encontrar-se com Deus nas altas nuvens, nos altos céus. E tudo isso aqui vai ficar para trás. Tudo isso. Tudo isso pelo que você briga, tudo isso que você almeja, tudo isso que você sonha, vai ficar aqui. Quanta gente correndo atrás do vento. Quanta gente preocupada com aquilo com a recompensa, né? Preocupado com o churrasco de amanhã. Do jeito que o tempo está passando rápido, irmão. Daqui a pouco a gente já está no Natal de novo. Não é? Mas e se o Natal não chegar? E se o Natal não chegar? E se o Natal não vier, irmão? Eu te pergunto. Há um tempo atrás, eu tive um sonho. E eu sonhei que eu estava andando com Jesus. E Jesus me chamava para reformar uma casa. E essa casa, uma parte era de material, de tijolo, e uma parte de madeira. E eu entrava na garagem, uma casa antiga, e Jesus falava para mim, tira essa tábua. E eu então, com o pé de cabra, arrancava os mata-juntas assim, tirava, e arrancava aquela tábua, e ela estava podre, cheia de cupim. Quando ela caía aqueles cupim, aquela sujeira. Então eu pegava uma vassoura, varria aquele espaço, e aí Jesus ia andando e falava, tira essa aqui agora. E eu então tirava aquele mata-junta, arrancava aquela tábua. E assim eu fui tirando todas as tábuas que estavam podres, uma aqui, uma ali. E eu disse para o Senhor assim, Senhor, essas tábuas aqui são tábuas de lei, de madeira de lei. Eu disse a ele, eu vou comprar madeiras de lei para colocar aqui nesse lugar. E o Senhor disse, não, pode pôr de pinos. Pode pôr de pinos. Eu disse, por quê, Senhor? Ele disse, porque é para pouco tempo. Eu acordei. Veio uma pessoa ao meu coração. No outro dia nós conversamos. E dali 3 dias, essa pessoa morreu. Infarto fulminante. Entendeu? Irmão. Você está aqui para ser reformado, para ser transformado. Você está aqui para se consertar, para se arrumar. É isso que você está fazendo aqui. Ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo os testemunhos, louvando. Para você abandonar a vida do pecado. Para você acordar, você que pensa que é crente, mas você está morto no pecado.
você não vive no Espírito, você não tem andado apenas na luz. Eu estou trazendo essa mensagem para você entender, irmão, que a graça que o Senhor Jesus Cristo deu para mim e para você na cruz do Calvário, quando ele morreu, foi crucificado, que o seu sangue foi derramado na cruz e bebido pelo chão, pela essa terra, foi por você, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, para que nós fôssemos transformados de vitória em vitória, de glória em glória, a cada dia caminhando na direção de Cristo, a cada dia andando em direção ao norte. O apóstolo Paulo disse, em direção ao céu, sendo lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nos arrependendo de todos os nossos pecados, nos convertendo, sendo transformado, e quando estamos então reformadinhos, bonitinhos, tchau, a gente vai para a glória. Você não está sendo transformado por Jesus para virar semente aqui nessa terra. E você precisa aprender isso, entender isso. Os crentes nas igrejas não estão mais sendo preparados para morrer. Eles estão sendo preparados para se aposentar. Eles estão sendo preparados para viver em ditosa velhice. Mas a minha Bíblia diz que nós devemos vigiar, porque nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora em que o dono da vinha voltará e nos cobrará. E nós precisamos estar preparados todos os dias da nossa vida. Precisamos estar preparados todas as semanas. Precisamos estar santificando a nossa vida hoje. Precisamos estar pensando, avaliando a nossa vida hoje. A Bíblia diz que cada um deve julgar-se a si mesmo. Cada um deve julgar-se a si mesmo, irmão. Tem gente já pensando, irmão, o que ele vai fazer com o 13º do final do ano. Aí temos em janeiro ainda. Tá procurando um trabalho para ganhar 13º, receber férias no final do ano, para fazer uma viagem, irmão. E se o final de ano não chegar? Você não pensa nisso? Você não pensa nisso? Eu não estou dizendo que você não deva se programar. Eu não estou dizendo que você não deva ser prevenido. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando isso. Eu estou falando para você que é crente, oi Lourdes, você que vive em Cristo, você que está em Jesus Cristo de Nazaré, você precisa estar preparado. Você precisa viver uma vida santificada. Você precisa ser santificado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo precisa habitar em você, irmão. Mas a Bíblia diz que aonde está a sensualidade, o Espírito Santo de Deus não está. Aonde está a mentira, o Espírito Santo de Deus não está. Onde está a luxúria, a embriaguez, o Espírito Santo de Deus não está. Ou será que nós vamos esperar o Jesus Cristo voltar fumando maconha? É isso que nós vamos fazer? Sentar, fumar uma marihuana. Ah, irmão? Ficar doidão, esperar Jesus voltar. A Bíblia diz que nós devemos buscar a santificação, sem a qual jamais veremos a Deus.
Jamais você verá Deus levando uma vida mundana, vivendo de uma maneira mundana, se comportando com um comportamento mundano, cheio de hábitos mundanos, de manias mundanas. Não vigia no teu pensamento, não vigia na tua boca, não vigia no teu coração. Pessoas murmuradoras, reclamadeiras. Estou até inventando uma palavra nova no português. Pessoas que não são gratas pelo que têm, mas reclamam pelo que não têm. Estão preparadas para Jesus? Estamos preparados para Jesus, irmão? Eu olho para esse texto e vejo que viver no Espírito envolve santidade. Viver no Espírito não é uma vida apenas feita ou constituída de palavras. Não. Os nossos pensamentos que povoam a nossa mente, como eles são. O nosso comportamento, como ele é. Nós não podemos ver uma roda de escarnecedor que nós já sentamos no meio. Nós não podemos ver um ímpio que nós já vamos perguntar o seu conselho. Não é? Vivemos pela opinião dos outros. Comportamento de rebanho, de manada. Nos vitimizando, tendo pena de nós mesmos, achando que não somos amados, nem queridos ou rejeitados, quando Jesus Cristo morreu na cruz por nós. E muitas vezes nós não reconhecemos o seu sacrifício. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós, em vez de olharmos para o alto, que onde deveria vir o nosso socorro, nós olhamos para baixo, procurando um lugar aonde nos escorar, procurando alguém em quem nos encostar, ao invés de buscar em oração a presença de Cristo, buscar em santidade e em santificação a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! A amizade com o mundo traz a inimizade de Deus. Eu e você precisamos nos afastar do mundo mesmo vivendo nele, mas não podemos fazer parte deste mundo pecaminoso e sujo. A Bíblia diz que como viajantes e peregrinos caminhando por uma terra estranha, mas a nossa terra está no porvir, a nossa terra está no alto, a nossa terra está nos esperando pela promessa de Cristo que nos foi feita na cruz do Calvário. Quando Jesus ali pregado, ao entregar, ao render ao seu espírito, ele disse tetelestai, uma palavra grega que significa está consumado. Ele disse está terminado. A obra da salvação, a obra remidora de Cristo. O Senhor veio para morrer e morrer morte de cruz. O verdadeiro Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Morreu na cruz do Calvário, o verdadeiro sacrifício para que eu e você tivéssemos a oportunidade de sermos salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Deus não te chamou para ser um derrotado, Deus não te chamou para ser um largado, Deus não te chamou para ser um desterrado, Deus não te chamou para ficar buscando ajuda do Egito, não. Deus te chamou para ser um verdadeiro adorador, para adorar o Senhor em espírito e em verdade, para levantar os olhos ao céu e clamar: Abba, Pai. O nosso Pai que está nos céus. A Ele
toda a honra e toda a glória. Podemos passar sim por aflições. Podemos viver sim momentos difíceis. Podemos sentir dor, nos decepcionar, sermos traídos, enganados, mentirem para nós. Sim, todos podemos. Mas Jesus, Ele jamais vai se esquecer de você. Jesus jamais vai te abandonar. Jesus jamais vai deixar você para trás. Não. Muito pelo contrário. Jesus em breve voltará. Jesus em breve voltará para nos buscar, para buscar a sua igreja, para buscar a você, para buscar a mim, que cremos. Nós, os crentes, aquele que crê e foi batizado, que espera o Senhor Jesus, aquele que caminha semeando a preciosa semente e molhando-a com suas lágrimas, voltará, diz a palavra do Senhor no Salmo, recolhendo todos os seus molhos, ou voltará e colherá tudo aquilo que plantou. Isso é uma promessa de Deus. A semeadura, ela é livre, você planta o que você quiser, mas a colheita é obrigatória e você tem que colher e comer tudo o que você plantou. E se você tem plantado morango, meu irmão querido, meu irmão amado, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você vai comer muito morango. Se você tem plantado ameixas, você vai comer doces ameixas. Se você tem plantado maçãs, você vai colher maçãs e se deliciará com ela. Se você tem cavado um poço com tanta dificuldade, arrancando pedras e furando a terra, eu tenho uma boa notícia para você: o teu poço vai dar muita água e água fresca. Agora, meu irmão, se você tem plantado pimentas, você as colherá e as comerá todas. Por isso nós devemos pensar bem antes de lançar uma semente. Nós devemos pensar bem antes de lançar uma semente nessa terra tão fértil, porque a semente pode brotar para o bem ou ela pode brotar para o mal. A Bíblia diz que eu e você seremos julgados pelas obras das nossas mãos, pelas palavras que saem da nossa boca e até mesmo pelos pensamentos da nossa mente. Que um dia eu e você compareceremos diante do Criador, do eterno Salvador, do nosso Deus tão bondoso, misericordioso, sincero, honesto, invisível, mas real. E teremos então que dar conta das nossas palavras. Esta semana, não me lembro que dia, eu acho que foi quarta-feira, eu preguei sobre o crente que está sentado na janela. A cabeça dele está dentro da igreja, mas o coração está para fora. Hoje eu estou pregando a mesma mensagem. A mesma mensagem. Estou falando a mesma coisa, de novo. O crente de dentro, o crente de fora. O crente que está com a cabeça para dentro da igreja, sua mente, seu interesse, seus planos, sei lá. Mas o seu coração está lá fora. O seu coração está em aparecer. O seu coração está em ter coisas boas para que os outros vejam. O seu coração está em parecer ser melhor do que de fato é. O nosso coração deve ser humilde. O nosso coração deve ser sincero. O nosso coração deve andar na presença de Cristo. O nosso coração deve ser rasgado. A Bíblia diz que o Senhor não quer mais que você rasgue as tuas vestes diante dele, que era um costume judeu, mas o Senhor deseja que você rasgue o seu coração diante de Deus.
Não adianta você estar com a tua cabeça para dentro se o teu coração está para fora. O nosso coração precisa estar em Cristo. O nosso coração precisa estar em Jesus. Eu queria que o seu coração fosse como o meu. Eu sofro, vou falar para você, em função de ser sincero, de ter um coração íntegro, de não desejar o mal para ninguém, de mesmo às vezes quando eu fico bravo ou com raiva, não emitir julgamento com a minha boca, para não lançar uma semente para depois ter que colher. E eu tenho te ensinado isso. Não é fácil. A gente sofre, porque muitas vezes abre o seu coração para as pessoas e eles nos traem. Tenho certeza que você já foi traído, eu também já fui traído quantas vezes, me decepcionei com as pessoas quantas vezes. Pessoas que você gostava, que você investiu o teu tempo, o teu amor, e as pessoas viraram as costas e foram embora. Quantas vezes pessoas egoístas, egocentristas, que a partir do momento que você falou uma palavra que ela não gostou, não deixou ela fazer uma coisa que ela quer, ela virou as costas e foi embora e abandonou todo o teu trabalho, o teu sacrifício, o teu tempo. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando a minha igreja, no princípio dela, foi dividida, e todos os obreiros que eu estava treinando, trabalhando, ensinando há muito tempo foram embora. Todos eles. Eu me lembro que fui na casa do meu pastor, pastor Luiz Fernando. Fui desabafar, fui chorar, fui conversar com o meu pastor, que continua sendo meu pastor. E ele colocou a mão na minha cabeça e disse: Sandro, eu tenho um conselho para te dar de Deus. Eu disse a ele: então diga, meu pastor, porque você falar eu vou fazer. Ele disse: começa de novo. Comece de novo. E perdoa todos aqueles que te ofenderam, porque eles são suas ovelhas e você é o pastor deles. E ore por eles, porque Deus te recompensará. Quando eu venho aqui trazer uma mensagem para você, eu falo para você das coisas que eu vivo, que eu vivi. Eu não conto testemunho dos outros, irmão. Eu tenho uma longa vida com Cristo, de experiências, testemunhos. E eu quero te dar isso de graça, porque a Bíblia diz que aquilo que eu recebi de graça, eu devo te dar de graça. Isso é um ensinamento para a sua vida. Não baseie a tua fé sobre as pessoas. Não coloque as tuas crenças sobre os outros, porque os outros vão embora. Aprenda isso. Os outros vão embora, irmão. Mas quem fica com você sempre é o Espírito Santo de Deus. Jesus jamais vai abandonar você. Jesus jamais vai deixar você sozinho. E hoje a minha vida é um testemunho vivo de alguém que anda com Deus. A restituição financeira que Deus fez na minha vida é algo extraordinário. Certa vez Deus falou para mim, em função de tudo que aconteceu na minha vida, Deus disse para mim: eu vou te dar, meu filho, dupla honra. E você vai ser um exemplo nessa cidade de poder, autoridade e prosperidade. E todos vão ver que eu sou na sua vida. Deus falou isso para mim há muitos anos atrás. Nas madrugadas cheias de lágrimas no monte, orando, jejuando e chorando na presença de Deus. E hoje eu vivo a presença do Espírito Santo de Deus, eu vivo a bênção de Deus, eu vivo a dupla honra do Senhor na minha vida. Eu vejo as pessoas falarem das coisas que o Senhor me deu, dizendo: nossa, uau! Mas isso não influencia o meu coração, sabia? Não. Eu falo sempre como o apóstolo Paulo: eu já tive nada e tenho muito. Já tive muito e não tenho nada. Louvado seja o Senhor. Eu aprendi a viver com e sem. E faço da maneira que o Senhor proporciona que eu faça. Eu falo sempre para os meus obreiros:
A obra que Deus me deu eu vou cumprir com vocês ou sozinho. Falo isso sempre na reunião de obreiros da minha igreja. Vocês quiserem andar comigo, vão fazer junto comigo. Se vocês não quiserem, eu vou fazer sozinho. Mas eu vou cumprir o chamamento de Deus, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas eu aprendi, irmão, a viver sozinho. Eu aprendi. Eu aprendi a lição. Eu aprendi a ser dependente de Jesus Cristo e você também precisa aprender. Você também precisa entender que morrer é Cristo. E que quando você entrega a tua vida para Jesus, quando você entrega a tua alma de fato para Cristo, para que o Espírito Santo de Deus viva em você, você deve pregar-se na cruz. Por isso Jesus disse: pegue a tua cruz e siga-me. Um evangelho sem cruz é um evangelho sem vida. Um evangelho sem cruz, um evangelho sem sangue derramado, irmão, não vai dar certo. Não vai dar certo. Uma hora ele vai ruir. Uma hora ele vai quebrar. Negar-se a si mesmo é isso. É abrir mão do desejo, da vontade, do querer, do eu acho, eu quero, eu não aceito, para mim o negócio é desse jeito, eu não vejo dessa forma. Quem usa esse tipo de palavra, de frase, primeiro não carrega a sua cruz. E segundo, irmão, não abrir mão da sua vida. Quando eu escuto as pessoas falando, eu não penso dessa maneira, para mim não é assim, eu não vou... Não. Irmão, é uma pessoa que ainda não morreu em Jesus. Ainda não morreu. Ainda não morreu. Quem morreu em Jesus Cristo tem uma relação simples com Jesus. É sim, senhor. Não, senhor. E permissão para ser preso. Acabou. Acabou. Não discuto com Deus. Não discuto, irmão. Eu só obedeço. Eu já aprendi que eu não sei nada. Que quando eu escolho, dá errado. Que quando eu faço, não dá certo. Eu já aprendi isso. Então eu tenho que pregar meu eu e pregar na cruz. O meu ego, pregar na cruz. O que eu acho, eu preguei na cruz. Mas eu não aceito. Prega na cruz, isso aí. Pastor, mas eu não concordo, irmão. Prega na cruz isso aí. Você não tem que concordar, você tem que obedecer. A Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Enquanto você não viver o evangelho de verdade, você não vai ser crente. Você não está vendo o milagre de Deus na sua vida, ou porque você está com o olho fechado, ou porque você ainda não está vivendo um evangelho pleno, cheio da graça, do conhecimento, da palavra de Deus. Ora a Deus para que Deus pingue uma gotinha de um colírio do céu para que os teus olhos vejam, para que eles enxerguem e você aprenda a ver Jesus Cristo na tua vida. Jesus Cristo abençoando, abrindo as portas, mudando, moldando. E vou contar um segredo para você. Não há nada tão bom que Deus não possa melhorar. Aprende isso com o teu pastor. Não há nada tão bom que Deus não possa melhorar. Entendeu? Quando as coisas não movem o teu coração, as coisas naturais, você está entendendo aí que eu estou falando? Quando você andar com uma pulseira de ouro ou andar sem nada, para você é a mesma coisa, irmão? Quando você dirigir um Fusca ou dirigir uma Mercedes, para você é a mesma coisa? Quando você ter R$1 no teu bolso ou 100 for a mesma coisa? Quando você estiver sozinho ou cheio de pessoas, for a mesma coisa? A tua vida então está transformada. Então a tua vida está transformada.
Se você só é feliz quando você tem coisas, se a tua alegria é ter coisas, você não tem Jesus. Porque quando você tem de fato Jesus no teu coração, você não precisa ter mais nada. Mais nada. Quando você tiver Jesus no teu coração, você não vai ter desejo, necessidade de ter mais nada. E tudo que Deus te der, Deus, escute o que eu estou falando para você. Tudo que Deus te der não é nada perto da presença dele. Tanto faz você ter pouco ou você ter muito. Não faz diferença. Não faz diferença. Quando você tiver essa consciência, quando o Espírito Santo tiver de fato enchendo o teu coração, porque a Bíblia diz que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Não adianta você falar que tem Jesus se quando você está com raiva, você fala coisas, você diz coisas. Lembra daquele ditado em latim, vino in veritas, no vinho a verdade? Ele quer dizer que quando o cara está bêbado, ele fala de fato o que pensa. Não é isso? Eu costumo dizer que quando a pessoa está com raiva, está nervosa, ela fala de fato o que pensa. Parece a verdade. Não é? Presta atenção nas pessoas. O verdadeiro cristão, quando está brabo, quando está com raiva, ele chora. Ele ajoelha e ele chora diante de Deus. Escute o que eu estou dizendo para você. Nós precisamos mudar todos os dias. Nós temos que parar de orar a Deus pedindo coisas. E nós temos que começar a orar a Deus pedindo para que Deus transforme a nossa vida. Para que Deus nos encha com o seu Espírito Santo. Para que Deus nos dê poder. Para que Deus nos dê autoridade. Para que a unção de Deus esteja sobre a nossa vida. Irmão, para que o óleo derrame na nossa cabeça a ponto do teu cabelo ficar oleoso. Das tuas mãos estarem oleosas e cheias do poder e da autoridade de Deus. Não adianta você ter chave de um carro novo, relógio bonito, anel de ouro, é ouro daqui, ouro dali. Ah, eu tenho esse relógio de ouro. Ah, eu tenho isso, irmão, se você não tem Jesus Cristo na tua vida. Busque a Cristo enquanto se pode encontrar. Busque a Jesus enquanto é tempo de achá-lo, o bem mais precioso. Aí cantamos o hino aqui, ó. Já achei uma flor gloriosa. Hã? Você precisa achar essa flor gloriosa. Ter um encontro com Cristo. Não ser um enfado para as pessoas. Não ser um porre para as pessoas. Um crente xarope, chato, que só enche o saco, que só cobra. Ninguém suporta, irmão. Nós precisamos aprender a ser humildes, verdadeiros, ter o nosso coração puro, andar na presença de Jesus Cristo. O tempo, irmão, está acabando. Breve, Jesus voltará. A minha Bíblia diz que os humildes herdarão o reino dos céus. Os humildes herdarão o reino dos céus. Pensa no que eu estou te falando. O arrogante? Não. O prepotente? Não. O mentiroso? Não. E o bêbado? Não. E o homossexual? Não. E o idólatra? Não. Tempo de mudança.
É tempo de conversão. É tempo de transformação. É tempo de sermos exortados pela palavra de Deus, de sermos transformados pelo Evangelho de Cristo, que veio para nos renovar, para que sejamos mudados, moldados, transformados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário sobre as nossas vidas. Eu e você. Fomos chamados para sermos diferentes, para vestirmos vestes brancas e limpas, um turbante novo colocado sobre a nossa cabeça, um óleo fresco derramado sobre a nossa cabeça. E chega, irmão, de ser esse vaso remendado, esse odres remendado, odres velho com remendo novo, irmão, ele arrebenta. O vinho novo precisa de um odres novo. O vinho velho, aí sim um odres velho. Um odres que está furado, não vai adianta pôr um remendo, porque ele vai explodir. Escute o que eu estou falando. Vai explodir. E depois não adianta reclamar. Eu vou orar por você. Feche os seus olhos que eu vou orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar agora a minha igreja diante do Senhor, na autoridade e no poder do teu santo nome. Meu Deus, eu peço a tua bênção sobre cada irmão, cada irmã que está comigo agora e aqueles que ainda virão a ver esse culto. Que o Senhor possa estar nos transformando de glória em glória, lavando, limpando o nosso coração, a nossa alma, arrancando toda murmuração, toda reclamação, todo pecado, prostituição, bebedice, fornicação da nossa vida. Limpa, Senhor, os nossos olhos, lava as nossas mãos e dirige os nossos pés para que nós possamos andar na tua presença e sejamos, papai, uma bênção. Faz de nós, Senhor, luzeiros, acende, papai, a luz do nosso lampião, para que possamos iluminar as trevas e assim, Senhor, sermos alcançados pela tua graça e misericórdia remidora, para que um dia sejamos elevados nos altos céus e possamos ir morar com o Senhor. Nos abençoa, papai, com a tua presença. Nos ensina, Espírito Santo, nos exorta, Espírito Santo, para que andemos na tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus. E só quem crê diz comigo, amém. Eita glória. Deus abençoe essa água que você colocou hoje aí. Quando você beber ela, seja alcançado pelo teu milagre. Em nome de Jesus. Amanhã, às 14 horas, a gente está aqui. Muito obrigado pela tua presença. Não esqueça, você que está no YouTube. Temos aí 4.650 pessoas no YouTube. Tem só 3.300 que curtiram. Vai lá, curte a nossa mensagem aí antes de você sair, antes de você ir embora. Temos mais 790 pessoas aqui no Facebook. Hoje a gente está mais de 5.500 pessoas no culto aí. Deus abençoe vocês. Sejam sempre muito bem-vindos. Tá bom? Deus abençoe a tua vida, a tua casa, um excelente término de domingo. Vamos jantar aí, né? O pastor tá com fome, eu vou jantar, tá bom? Amanhã a gente conversa, um ósculo santo, um beijo no teu coração, Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, galera. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Tchau.